Até quando você vai continuar fugindo? A palavra do Senhor veio a Abrão e ele obedeceu. A palavra do Senhor também veio a Jonas e ele decidiu fugir. Muitos crentes ouvem a mesma palavra, mas porque alguns estão parados, paralisados, e outros não. Uau! Que noite maravilhosa, sim? Aleluia! Você sabia que você e eu, nós não podemos produzir o fogo, mas nós podemos preparar o altar. Bate assim, faz assim comigo. Eu sou o altar. Faz, eu sou o altar. Diz assim: eu estou preparado para tudo aquilo que Deus vai derramar. Fala, para tudo aquilo que Deus vai derramar sobre a minha vida. Sim, fala, o meu coração está aberto. Fala, os meus olhos podem vê-lo. Diz, os meus ouvidos podem ouvi-los. Vamos lá, a minha mente está totalmente alerta. Sim, vem Espírito Santo, começa a chamar. Vem sobre a minha vida. Sim, eu quero te ouvir. Sim, eu quero seguir os teus passos. Sim. Você e eu, nós não podemos produzir o fogo, mas nós podemos preparar o altar. Nós podemos preparar o ambiente para que o fogo desça sobre nós, para que o fogo se derrame sobre nós. De verdade, eu estou muito contente com tudo aquilo que nós temos vivido como igreja. Eu vou pedir no nome de Jesus para que você me ajude a pregar nessa noite. Até vou pedir para os meninos do som, me ajuda, pelo amor de Deus, porque a minha voz ficou lá em Jaguarão, Pelotas, Rio Grande, mas eu vou dar o meu melhor, amém? Eu vou te pedir para que você me ajude a pregar. Eu preciso de pelo menos uma pessoa para pregar junto comigo hoje. Ah não, você não vê. Eu não me enganei o endereço da igreja. Eu preciso de pelo menos 2 pessoas para me ajudar a pregar. Eu preciso de pelo menos 3 pessoas para me ajudar a pregar nessa noite, pelo amor de Deus. Então conforme Deus for falando com você, você vai reagindo, você vai dando um aleluia, você vai dando um glória a Deus, você vai sapateando, você vai girando no manto, amém? Tem alguém animado em receber e ouvir a palavra de Deus hoje? Já é a nossa 8ª semana mergulhados nesse tema chamado maturidade. E interessante porque a cada semana que passa eu percebo que não chegou o momento de nós finalizarmos essa série de mensagens. Eu sinto tão forte como se Deus estivesse estabelecendo, sim, junto a essa igreja, fundamentos, pilares, trazendo sobre nós solidez para algo poderoso que Ele quer fazer através de cada um de nós. Eu sinto como se nós estivéssemos passando por um tempo de refinamento, de alinhamento, para que o Senhor possa fazer com que essa igreja, e quando eu falo igreja, eu estou me referindo a você como sendo o lugar da morada de Deus, para que possamos ir longe, para que possamos ir fundo. Sabe, irmão, no nome de Jesus, eu tenho orado muito para que nós não sejamos um movimento. Por quê, pastor? Porque movimentos passam, na mesma velocidade que eles nascem, eles morrem. Nós não somos uma igreja que está vivendo um movimento, nós somos uma igreja geracional. Os nossos filhos receberão aquilo que nós temos recebido, e os nossos netos desfrutarão. Nós não somos um lugar hypado, nada disso, pelo amor de Deus. Nós somos um lugar da morada do Espírito Santo. E eu sinto talvez de falar com você em tom de desabafo, é justamente isso. Deus Ele está nos preparando para que como igreja venhamos a viver um avivamento, um despertamento talvez ainda nunca visto nessa região. Você acredita nisso? Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu sinto isso tão forte, tão impresso no meu espírito. Semana passada, a propósito, quem é que estava domingo passado? Foi forte, né, Brasil? Domingo passado nós trouxemos a história de alguns homens da Bíblia que decidiram dizer não a propostas indecentes. Homens que decidiram dizer não a propostas que os levariam para longe da vontade do Senhor. Nós falamos, por exemplo, sobre Jesus. Você está me ouvindo? Sim. No início do seu ministério, a primeira proposta foi dada pelo diabo ali no deserto. Nós falamos, por exemplo, a respeito de José. José é um homem que caminhava debaixo de um sonho que Deus tinha estabelecido sobre ele, mas que mesmo no processo havia uma mulher chamada Potifar, a esposa de Potifar. Mas ele decidiu não negociar os seus sonhos, não negociar os seus princípios, não negociar os seus valores. Diz a palavra que quando ela faz o convite pelo WhatsApp, ele sai do grupo. Eu estou com uma convicção que tem muita gente saindo de grupos nesses últimos dias. Eu tenho uma convicção que tem muita gente, meu Deus, que tem muita gente assim, deixando de seguir no Instagram. Não sigo mais, não sigo mais, não sigo mais, não sigo mais, não sigo mais. Não presta para mim, não presta para mim, não presta para mim, não serve para mim.
Nós falamos, por exemplo, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 homens que decidiram não aderir ao decreto estabelecido por Nabucodonosor, uma proposta indecente de que eles deveriam se ajoelhar, se lançar diante da sua estátua. E diz a palavra que porque eles disseram não a essa proposta, foram lançados na fornalha. Mas tinha um porém. Todo homem de Deus tem um porém no meio do caminho. Quando foi jogado na fornalha, havia um 4º homem. Eu errei o endereço da igreja. Eu só pude ter errado o endereço da igreja. Na tua fornalha tem um 4º homem. Nessa luta que você está passando, tem um 4º homem. Oh, aleluia. Lembrou? Calmou? O título da mensagem de hoje se chama: até quando você vai continuar fugindo? Me ajuda, porque o clima mudou. Até quando você vai continuar se escondendo? Aliás, me ajuda a pregar nessa noite. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: até quando? Até quando? Até quando você vai continuar fugindo? Fala para ela: até quando você vai continuar se escondendo? Jonas capítulo 1, versículo número 1. Assim diz a Bíblia: a palavra do Senhor veio a Jonas. Para por aqui. Porque palavra semelhante, olha para mim, também veio sobre Abrão em Gênesis capítulo 12. E a palavra que foi estabelecida sobre Abrão, uma palavra muito semelhante à de Jonas, era: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Qual é a diferença, pastor? É que para Abrão, Deus não disse o lugar, Deus não disse como seria, Deus não disse a forma que seria. Mas mesmo sem ter dado o mapa para Abrão, Abrão decidiu obedecer. Diferente de Jonas, que com o mapa na mão decidiu fugir. A palavra do Senhor veio a Abrão e ele obedeceu. A palavra do Senhor também veio a Jonas e ele decidiu fugir. Irmão, no nome de Jesus, anota o que eu vou te dizer nessa noite, porque aquilo que muda a nossa vida não é a palavra que nós recebemos, mas aquilo que nós fazemos com a palavra que nós recebemos. O que muda a nossa vida não é a palavra que você recebe. O que muda a tua vida é a reação em relação à palavra que você recebeu. O que muda a tua vida não é a palavra que você recebeu. O que muda a tua vida é a resposta que você vai dar a essa palavra que você recebeu. Irmão, todos nós que estão nesse lugar, olha para mim, todos nós temos uma palavra, indistintamente. Mas não se trata de ter uma palavra, se trata da palavra nos ter. Sim, você está na série Maturidade. O nosso problema não é a falta de alimento. O nosso problema é a falta de posicionamento. O nosso problema não é a falta de revelação. O nosso problema é a falta de ação. O mesmo anjo, vem comigo, o mesmo anjo que visitou Zacarias, Zacarias, esposo de Isabel, foi o mesmo anjo que visitou Maria. O mesmo anjo, ao visitar Zacarias, ele disse assim para Zacarias: Zacarias, Isabel vai ter um filho maravilhoso e vai se chamar João Batista. O mesmo anjo também visitou Maria e disse: Maria, de você vai nascer o Salvador. Olha para mim, quando Zacarias ouviu essa palavra, diz a Bíblia que Zacarias duvidou. E porque duvidou, ficou mudo. De outra forma, Maria, quando recebeu essa palavra, diz as escrituras que ela disse: eis aqui a tua serva, faça conforme a tua vontade. Pastor, onde você quer chegar? O que eu quero te dizer é que não é sobre a palavra que você recebeu, mas a reação sobre a palavra que você recebeu. Porque palavras, todos nós temos. Todos nós recebemos uma palavra, mas não se trata apenas de receber essa palavra, mas de ser uma resposta a essa palavra, de reagir a essa palavra. Irmão, muitos crentes vêm no mesmo culto, muitos crentes frequentam o mesmo GC, muitos crentes ouvem a mesma palavra, mas porque alguns estão parados, paralisados, e outros não. É porque aqueles outros, eles ouvem a palavra e eles se movem na palavra. Eles ouvem a palavra e eles reagem à palavra. Eles ouvem a palavra e eles se lançam na palavra. Eles ouvem a palavra e eles mergulham na palavra. A diferença não é sobre receber uma palavra, mas é sobre a palavra te ter.
Eram 12 espias. A palavra vai dizer que foram todos visitar a terra da promessa. 10 voltam com o seguinte relatório: sim, de verdade, a terra é boa, ela emana leite e mel, cachos de uva enormes, mas tem gigantes. A palavra também vai dizer que dentre esses 12 haviam 2, Josué e Caleb, que receberam a mesma palavra, a mesma promessa, e voltaram com o relatório seguinte, dizendo: sim, a terra é boa, emana leite e mel, grandes cachos de uvas, e sim, tem gigantes, mas também tem uma palavra, mas também tem uma promessa, e a promessa que nós recebemos é que nós vamos possuir essa terra, com gigante ou sem gigante, porque não é sobre a palavra que você recebeu, é sobre o que você vai fazer com ela. Nós estamos apenas aquecendo, amém? Sacode esse crente que está do teu lado e fala assim para ele: o que muda a tua vida não é a palavra que você recebe, mas o que você faz com a palavra que você recebe. Volta comigo para o texto, Jonas capítulo 1, versículo número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa. Irmão, são poucas as vezes que você vai encontrar nas escrituras, na palavra de Deus, o próprio Deus dizendo: vá depressa. Pastor, o que isso significa? Significa que se Deus está dizendo para você ir depressa, para de dar justificativas, para de fugir. Se Deus está dizendo para você ir depressa, para de se esconder. Eu tenho convicção no meu espírito que Deus está falando para pessoas aqui nesse lugar, dizendo assim: ó, vá depressa e fale a respeito do meu amor, fale a respeito do meu evangelho na tua casa. Vá depressa e fala sobre o meu amor, sobre o meu evangelho no teu trabalho. Vá depressa e fala sobre o meu amor, sobre o meu evangelho no meu bairro, na minha família. Ei, quando Deus diz para você ir depressa, para de dar desculpas, para de ter preguiça. Eu vim pregar nessa igreja. Eu vim pregar nessa igreja. Eu estou virado, meu amigo. Eu estou 3 dias sem dormir. Eu vim pregar nessa igreja. Eu vim derramar nessa igreja. Irmão, interessante porque esse final de semana nós fomos visitar algumas igrejas. Eu nunca falei isso aqui para vocês, mas não tem problema nenhum. Eu imagino que muitos de vocês saibam que nós hoje somos responsáveis por 23 igrejas. 23 igrejas, 4 filhos, viu, gente? E quem sabe o quinto? E esse final de semana nós fomos visitar algumas igrejas. Nós fomos a Pelotas, Jaguarão, tudo igreja perto, né? Pelotas, Jaguarão, depois nós passamos em Rio Grande. Mas quando nós estávamos saindo daqui, na sexta-feira de tarde, nós pegamos uma baita de uma tempestade, ainda na estrada em Guaíba, uma baita tempestade que nós não podíamos ver aquilo que estava na nossa frente, era muita neblina, parecia um dilúvio, irmão. A qualquer momento Noé ia aparecer. A qualquer momento Noé ia aparecer. Irmão, quem acredita que GPS foi feito pelo próprio Deus, levanta a tua mão. Não, você não está entendendo. Quem acredita que GPS, Deus falou: eu vou fazer esse... Quem é que usa aqui o Waze? Quem é que usa o Maps? Pastor, o que é que isso tem a ver com a pregação? Nada. Apenas uma enquete que nós queríamos fazer na congregação da Igreja Batista da Lagoinha, para saber o que os membros dessa igreja usam. Mas no meio de tudo isso, eu tenho um conselho para te dar. Em meio àquela tempestade, em meio àquela neblina, só nos restava obedecer à voz do GPS. Eu posso te dar um conselho? Quando você não consegue enxergar o que está na tua frente, confie na voz que te guia. Ah, se eu fosse você, eu dava um brado. Porque a voz que te guia não dorme, a voz que te guia não falha, a voz que te guia não se atrasa, a voz que te guia não se perde. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele fala, ele faz, ele declara, ele cumpre. Ele tem todos os teus dias na palma das suas mãos. Eu não sabia para onde ir.
E a única coisa que me restava era ouvir a voz do GPS. E ele dizia onde eu tinha que entrar, onde eu tinha que sair. Alguns carros já estavam nas encostas. Eu não sei se você sabe disso, mas o GPS ele tem algumas funções. E uma das funções do GPS é recalcular a rota quando você erra o caminho, ou até mesmo recalcular a rota quando você pega atalhos. Na vida com Deus não é diferente. Quantas vezes você pega atalho ou você erra o caminho? Entenda algo no nome de Jesus: toda vez que você pega um atalho ou erra o caminho, o próprio Deus entra em cena. Sabe por quê? Porque Ele não quer te levar para um caminho qualquer, Ele quer te levar para o melhor caminho. Talvez até vai demorar um pouco mais, mas fica tranquilo, você vai chegar no teu destino. Eu estou todo arrepiado. Jonas sabia o lugar para onde ir, mas acontece que não adianta ter clareza no caminho se você não tiver obediência na disposição. Pior do que não saber a vontade de Deus é saber a vontade de Deus e não obedecer à vontade de Deus. Eu vou repetir, meu irmão, no nome de Jesus: não adianta ter clareza no caminho, enxergar o caminho, se você não tem disposição na obediência. Porque pior do que não saber a vontade de Deus é saber a vontade de Deus e não obedecer à vontade de Deus. Deixa eu te mostrar um GPS que não falha. Isaías capítulo 48, versículo 17: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Fala para a pessoa que está do teu lado: me ajuda a pregar nessa noite no nome de Jesus. Diz assim para ela: para de pegar atalho, para de pegar atalho. Fala assim para ela: para de ir por caminhos que não são os caminhos de Deus. Fala para ela, diz assim para ela: começa a ouvir a voz do Espírito Santo, começa a ouvir a voz do Espírito Santo, começa a obedecer a voz do Espírito Santo, obedece a voz do Espírito Santo. Fala assim para ela: hoje Deus vai recalcular a tua rota. A palavra de Deus veio a Jonas. Interessante, porque todas as vezes que a gente fala sobre Jonas, a gente sempre lembra do livro que carrega o seu nome. Mas se eu te disser que não foi a primeira vez que Jonas apareceu na Bíblia, a primeira vez que Jonas, olha para mim, apareceu na Bíblia foi no livro de Reis. E lá ele estava profetizando, sendo usado, guiado e conduzido pelo Senhor. Lá ele estava cumprindo com o seu chamado. O que isso significa, pastor? Que a obediência de ontem não serve para hoje. Não é porque você obedeceu ontem que você não precisa obedecer hoje. Mas o contrário também se equivale. Não é porque você foi desobediente ontem que você não possa obedecer hoje. Por quê, pastor? Porque o meu Deus é um Deus que recalcula rotas. Porque o meu Deus é um Deus de segunda chance. Porque o meu Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Porque o meu Deus é um Deus de novas histórias. Porque o meu Deus é um Deus de novos começos. Aleluia. Eu sinto de dizer isso para alguém aqui nessa noite. Não é porque você desobedeceu ontem que você não pode obedecer hoje e viver uma nova história. A palavra do Senhor, ela veio a Jonas e foi muito clara: vá para Nínive e pregue a essa cidade. Pastor, por que Jonas desobedeceu, sendo que lá atrás ele colheu os benefícios da obediência? Aula de história bíblica número 1. Porque às vezes a gente não faz um estudo aprofundado do porquê ou dos motivos pelos quais levaram Jonas a não cumprir com o chamado. Ponto número 1. Porque Nínive tornou-se a capital da Síria, e os sírios, olha para mim, eram os inimigos número 1 de Israel. Deus está mandando Jonas para um território em que nele está o povo que mais odeia o povo de Deus. Talvez você não saiba disso. Os ninivitas, que era o lugar que Deus estava mandando Jonas, eram bárbaros, cruéis, sanguinários. Talvez você não saiba disso, mas os ninivitas, por exemplo, eles tinham como cultura, quando eles entravam em outros povos, quando eles faziam guerras contra outros povos, de matar os soldados, de decepar cabeças, membros.
e amontoarem, para que todos os povos que passassem olhassem para aquela cena e passassem a ter medo deles, temer a eles. Talvez você não saiba disso, mas os ninivitas, por exemplo, como cultura, eles enterravam as famílias, jovens, crianças, velhos, vivos, com a cabeça para fora. Talvez você não saiba disso, mas os historiadores dizem que Nínive era tida na época como uma cidade sangrenta. Talvez você não saiba disso, mas Nínive, capital da Síria, fica na região hoje, sabe de qual? Iraque. Deus está mandando Jonas para o Iraque. E o mais interessante é que havia um outro agravante. Olha para mim, porque isso é super importante, isso é super interessante para a gente se contextualizar. Historiadores, e a tradição diz, não a Bíblia, historiadores, que o pai de Jonas tinha sido morto, assassinado pelos ninivitas. Então esse era um dos agravantes, esse era um dos motivos que fazia com que Jonas não quisesse ir até Nínive, porque era uma maneira até de se vingar, porque Jonas sabia que se fosse para Nínive e pregasse o evangelho, haveria perdão de pecados, haveria restauração, haveria salvação. Então a maneira de Jonas se vingar dos ninivitas era não indo a Nínive pregar, porque se ele fosse a Nínive pregar, aquele povo que aparentemente teria matado o seu pai, poderiam ser salvos. Foi a maneira de Jonas demonstrar e manifestar vingança. A verdade era que Jonas, olha para mim, porque eu estou pregando em 2.0, Jonas queria bênçãos para os seus compatriotas, mas maldição para os seus inimigos. Quantos crentes caminham debaixo dessa realidade? Jonas queria salvação para si, mas não queria benevolência para aqueles que os perseguiam. Estou pregando. Não olha para o lado. Você ainda está comigo? Jonas queria um Deus segundo a sua vontade. Ei, olha para mim. Jonas tinha desculpas, e boas desculpas, gente. Sejamos sinceros, honestos uns com os outros aqui nessa noite. Boas desculpas, desculpas perfeitas para não ir para Nínive, levando em consideração o contexto em que esse povo vivia, a situação do pai ter sido assassinado pelos ninivitas. Ele tinha boas desculpas, desculpas perfeitas. Olha para mim. Eu estou pregando devagarinho, em voz baixa, porque eu estou sem voz. Olha para mim, eu estou no fogo, eu estou na chama. Olha para mim. Mas por mais que ele tivesse boas justificativas e justificativas perfeitas, Deus não queria ouvir as suas justificativas. Deus queria ouvir as suas respostas. Ajuda ela, pelo amor de Deus. No meio de todo esse processo, Deus queria ensinar a Jonas a não dar desculpas para quem o deu destino. Me ajuda a pregar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: não dê desculpas para quem te deu destino. Pastor, vai ser fácil. Pastor, vai ser simples? Não. Vai ser fácil? Não. Pastor, vai ser leve? Não. Mas eu te afirmo que não é porque não vai ser fácil, simples, leve, tranquilo, não seja o melhor lugar. Por quê, pastor? Porque tem livramento na terra da obediência, porque tem provisão na terra da obediência, porque tem sustento na terra da obediência. Oh Deus, eu sinto tão forte a presença do Senhor nessa noite. Deus não deseja as tuas desculpas, Deus deseja a tua resposta. Mas sabe qual é o nosso problema, crente? É que a gente fica dando desculpas para tudo. A gente está o tempo todo em rota de fuga. A gente dá desculpas para não vir na igreja. Eu vou começar. A gente dá desculpas para não participar do GC. A gente dá desculpa para não se inscrever no Seminário Carisma, que vai começar daqui a um mês. Jabá, um merchandising. A gente dá desculpa, por exemplo, para participar para servir na igreja. A gente dá desculpas, por exemplo, para dizimar e ofertar. Te acharam. Deus, Ele não está à procura das nossas desculpas. Deus está ouvindo as nossas respostas. Deus nunca vai nos levar para um lugar que Ele não possa nos sustentar. Deus nunca vai nos enviar para um lugar que Ele não possa cumprir com a sua palavra, cumprir com as suas promessas. Fala para a pessoa que está do teu lado nessa noite e me ajuda a pregar. Diz assim para ela: se Deus mandou, vá depressa, porque Ele vai te sustentar.
no caminho. Se Deus mandou, faça. Se Deus mandou, vá. Se Deus mandou perdoar, perdoe. Oh! Pastor, mas o que Deus está pedindo para mim é impossível. Lembre-se que Ele é o Deus do impossível. Pastor, o que Deus está pedindo para mim é improvável. Lembre-se que Ele é o Deus dos improváveis. Deus não vai te sustentar no lugar em que Ele não te colocou. Ei, olha para mim no nome de Jesus. Se Deus te mandar para o deserto, fique em paz, porque mesmo no deserto vai cair um maná. E se faltar um maná, os anjos virão e te servirão. Se Deus te colocar numa tempestade, fica tranquilo, porque certamente Ele está no barco com você. E Ele vai se levantar, e Ele vai acordar. E basta tão somente o som da sua voz para que o mar cesse. Deus não vai te colocar no deserto para passar fome. Deus não vai te colocar numa tempestade para você naufragar e morrer. Lagoinha, o lugar em que Deus te levar, fica tranquilo, porque Ele vai te prover. Eu sinto de dizer isso para alguém nessa noite. Ele vai te sustentar. Versículo 3: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, fala comigo, pagar a passagem. Depois dele pagar a passagem, diz a palavra que ele embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Sabe por que Jonas teve que pagar a passagem? Porque eu vou falar. Porque todas as vezes que nós fazemos aquilo que Deus não pediu para que façamos, Ele olha para mim, Ele olha para você e nos diz: eu não vou financiar a tua desobediência. No lugar da desobediência você paga. No lugar da desobediência você dá um jeitinho, mas eu não vou financiar a tua desobediência. Eu sinto de dizer isso para alguém aqui nessa noite. Sabe o que é que... Eu também. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ei, no lugar da desobediência você paga, mas no lugar da obediência, meu Deus do céu, fica tranquilo, porque eu vou abrir os caminhos e você vai passando. No lugar da obediência tem milagre. No lugar da obediência tem intervenção. No lugar da obediência tem a minha presença. No lugar da obediência os gigantes caem. No lugar da obediência 1000, 10.000 e você passa. No lugar da obediência eu sou com você. Vocês estão demais hoje, enlouquecidos. Eu vou falar. O nosso Deus não financia aventuras. O nosso Deus financia missões. Irmão, você quer ir? Vai. Mas vai só. Porque Deus não vai financiar aquilo que nem mesmo você o comunicou, nem mesmo você o tratou com Ele, nem mesmo você o consultou. Eu estou pregando para alguém nessa noite. Ei, quer ir? Vai. Mas vai só, porque nem consultar o Senhor você consultou para fazer esse negócio. Coloca o versículo número 3. Me ajuda. Porque eu estou vendo a hora eles cortarem os pulsos. Me ajuda lá para cima. Nós vamos terminar lá para cima, amém? Vai dar certo. Versículo 3: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Fala comigo, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Escuta, crente. Escuta. Vocês são demais, vocês não me deixam pregar sério. Eu estou no fogo e vocês me derrubam. Mas... sempre vai ter um navio te esperando para levar para longe da vontade de Deus. Sempre vai ter um navio te esperando para levar para longe do querer de Deus para a tua vida. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo.
Você quer vir para a igreja, não aparece um transporte para te trazer. Agora fala que você quer ir. Eu vou falar. Fala que você quer ir para a balada, para você ver se não faz fila de navios, se não faz fila de carros querendo te levar para a balada. Sempre vai ter um navio querendo te levar para longe da vontade de Deus. Mas sempre quando chegar um navio para tentar te levar para longe da vontade de Deus, você vai cantar uma canção. Você vai cantar uma canção. É mais ou menos assim. Quando o navio chegar, quando a tentação chegar, você vai dizer: todo dia o pecado vem, ai, me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia as propostas vêm. Pastor, e o que é que eu vou fazer quando chegarem as propostas, as tentações, o pecado? Aí você vai declarar olhando nos olhos dele, dizendo, e vai declarar e vai dizer: mas eu... Você pode fazer melhor. Vamos mais uma vez lá em cima. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo. A vida de Deus. Andar com Deus não vai te custar muito, vai te custar tudo. Lá fora é mais fácil, porque a porta é mais larga. Mas a porta que é mais larga te leva para Tarsis, te leva para para o inferno. Aqui dentro a porta é estreita, mas por mais estreita que seja a porta, essa porta te leva para a vida. Essa porta te leva para a verdade. Essa porta te apresenta o caminho. Irmão, Deus não quer que você o escolha por ser fácil. Deus quer que você o escolha porque você o ama. O caminho é estreito, pastor. Sim, é estreito. E porque você não consegue muita coisa, pastor, muita bagagem, então deixa no caminho. Tem muita bagagem que você está carregando, é por isso que você não consegue entrar por esse caminho que é estreito. Então deixa no caminho esse peso, deixa no caminho essa condenação, deixa no caminho esse jugo, deixa no caminho esse fardo, para que você possa entrar por essa porta que é estreita. Deixa no caminho, deixa no caminho, deixa no caminho. Jonas sabia o lugar. Jonas sabia qual a vontade do Senhor. Mesmo assim ele decidiu fugir da presença de Deus. Jonas, ele era filho de Amitai. E Amitai no original grego vai significar verdade. Mas o que é que adianta sermos filhos da verdade se nós não obedecemos à verdade? O que adianta nós sermos filhos da verdade se nós estamos fugindo da verdade, nos escondendo da verdade? Irmão, olha para mim, eu já estou quase terminando, eu estou dando tudo que eu posso. O lugar em que Jonas estava era Jope. E de Jope, olha para mim, aula de geografia bíblica. Jonas estava em Jope. E ele tinha que descer até Nínive. Até Nínive. E ele foi para Tarsis. De Jope para Tarsis, que era o lugar que ele não deveria ir, 4.223 quilômetros. De Jope
até Nínive, 804 quilômetros. Pastor, o que isso significa? Que o caminho da desobediência sempre vai te custar mais caro. O caminho da desobediência sempre vai te trazer maiores prejuízos. Eu posso continuar pregando, igreja? Quem quer que eu termine de pregar? Eu ouvi um amém no meio. O inimigo repreende. Chama a pastora Fátima, a pastora Marisa, meu Deus. Irmão, eu vejo que a nossa geração, ela está ficando seletiva demais com aquilo que tem que viver. A nossa geração está selecionando demais aquilo que viver, qual o contexto viver, qual cenário viver, qual palavra viver, qual versículo viver. E sabe qual é o problema da gente estar ficando seletivo demais em relação àquilo que não dá para ser seletivo? É que nós estamos passando a ter uma fé seletiva. Uma fé seletiva me leva a uma obediência opcional. Eu vou repetir, uma fé seletiva nos leva a uma obediência opcional. Nós estamos em rota de fuga o tempo todo. Que tal parar de fugir? Que tal parar de se esconder? Que tal parar de fugir nessa noite? Que tal não pegar mais essa rota? Que tal não ir mais por esse caminho? Pergunta para essa pessoa que está do teu lado, me ajuda a pregar, até quando você vai continuar fugindo? Fala para ela, mas fala com verdade. Eu tenho certeza que essas palavras vão tocar o espírito. Até quando você vai continuar fugindo? Tem gente que está aqui e está dizendo assim: pastor, se Deus me mandar para Nínive, eu vou, porque eu sou faca na caveira. E se Deus te mandar perdoar aquela pessoa que te feriu? Do que você está fugindo? Talvez Deus te trouxe aqui justamente para corrigir a tua rota. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite justamente para recalcular o teu caminho. Até quando você vai continuar fugindo da direção de Deus? Até quando você vai continuar fugindo dos propósitos de Deus? Até quando você vai continuar fugindo das palavras que Deus derramou sobre você? Até quando você vai continuar fugindo desse ministério que Deus colocou nas tuas mãos? Até quando você vai continuar fugindo do corpo, da membresia, da igreja? Até quando você vai continuar fugindo desse perdão que você precisa liberar? Até quando você vai continuar fugindo de uma família que Deus quer colocar nas tuas mãos? Até quando você vai continuar fugindo desse chamado? Até quando você vai continuar fugindo dessa empresa que Deus já te deu planos, projetos, sonhos e alvos, e você não starta? Até quando você vai continuar fugindo da vontade do Senhor, do querer do Senhor? Até quando? Até quando você vai continuar pegando o navio para Tarsis? Até quando? Eu declaro que nessa noite você não vai fugir mais. Eu declaro que nessa noite, todo gigante que vier contra você, você não vai fugir deles. Você vai na direção deles, mas você não vai sozinho, porque você vai no nome do Senhor dos Exércitos. Manda os Golias, manda os Golias, manda os Golias, mas eu não vou fugir, porque a palavra diz que eu não devo retroceder. Quem tem que retroceder é o inferno, é ele que tem que retroceder. E eu vou para cima, mas eu não vou só. Avisa lá no inferno que eu estou chegando, mas eu estou indo com o Senhor. Avisa para o diabo que eu estou chegando, mas eu estou indo acompanhado. Sacode esse crente que está do teu lado, porque eu não tenho mais força. Fala assim para ele: vai para cima. Vai para cima, fala para ele. Vai para cima dos medos, fala para ele. Vai para cima dos gigantes, fala para ele. Vai para cima, vai para cima. Vai para cima, fala para ele. Vai para cima, não para, vai para cima. Vai para cima, porque Deus é por você. Ele não é contra você. E se Deus é por você, meu amigo, pode se levantar 1000, 10.000 cairão e você passará. Porque se Deus é por você, quem será contra você? Vai pra cima, Lagoinha! Vai pra cima! Oh!
A Bíblia vai dizer que Jonas desceu para Jope. E ao chegar havia um navio, sabe por quê? Porque sempre vai ter um navio para te levar para longe da vontade do Senhor. Sempre vai ter um relacionamento para te levar para longe da vontade do Senhor. Uma porta de emprego para te levar para longe da vontade do Senhor. Sempre vai ter um navio. Olha para mim. Jonas, ele desce para Jope. De Jope, ele vem para o navio. Do navio, olha para mim, ele vai para o porão do navio. Do porão do navio, ele é lançado no mar. No mar, ele vai para o fundo do mar. Do fundo do mar, ele vai para dentro de um grande peixe. Pastor, o que isso significa? Significa que sempre que você está indo em desobediência, você está ladeira abaixo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deixa eu pegar fôlego. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando você está em obediência, você está avançando, você está acelerando, você está voando, você está decolando, você está amadurecendo, você está florescendo, você está frutificando, você está indo. Quando você está no lugar da obediência, nada, nem coisa nenhuma pode te parar. Oh! A palavra vai dizer, e eu preciso terminar, que Jonas, quando ele está no porão do navio, a palavra vai dizer que ele entra em um estado de um sono profundo. Pega comigo isso, pega isso aqui. Quem pegar, pegou, quem não pegar, não pega mais. E já dizia, Dilma, vai. Maravilhosa. Ele está lá no fundo do navio, no porão do navio, e ele está dormindo. E quando você vai fazer uma análise desse dormir, desse sono profundo, é o mesmo sono que Deus derrama, que Deus coloca sobre Adão quando tira a costela dele para, a partir daí, gerar Eva. É um tipo de um sono anestésico. Jonas está dormindo debaixo de uma tempestade, um sono profundo, sabe por quê? Porque ele quer esquecer de todas as lutas e todas as adversidades que estão à sua volta. Pastor, por que você está falando isso? Porque evangelho não é anestésico. Evangelho não é anestésico, meu amigo. Evangelho é cirurgia. Deus não quer te anestesiar para fazer com que você esqueça. Deus quer te levar para a sala de cirurgia, para remover o que tem que remover, para tirar o que tem que tirar, para tirar todo o câncer, para tirar toda a impureza, para tirar aquilo que não foi Ele que colocou dentro de você. Evangelho não é anestésico, evangelho é cirurgia. E nessa noite você está no pós-operatório. Se prepare para ir para a cirurgia, porque nessa noite Ele vai arrancar o que tem que arrancar. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, prepara para a cirurgia. Fala para ela, prepara para a cirurgia, porque nessa noite o Senhor vai fazer uma cirurgia e vai remover tudo aquilo que precisa ser removido. Evangelho não é palavra motivacional, porque palavras motivacionais só nos sustentam naquele dia, mas o outro dia vem. Evangelho, meu amigo, é cirurgia. O evangelho, quando vem sobre a nossa vida, quando Deus vem sobre a nossa vida, é para remover tudo aquilo que não foi colocado por Ele. Jesus, eu posso continuar pregando? O que Deus faz para acordar Jonas? Diz a palavra, manda uma tempestade. Deus manda uma tempestade. Sim, pastor, Deus manda tempestade. Deus manda tempestades. Manda tempestade. Pastor, Deus manda deserto. Deus nos coloca no deserto. Eu posso dar um conselho para você? Para de murmurar no deserto. Porque todas as vezes que você murmurar no deserto, sabe o que vai acontecer? Você vai para o final da fila, vai ficar mais tempo. Irmão, você está no deserto e as coisas estão ruins, e as pessoas te perguntam como é que você está. Sabe o que você tem que dizer? Está tudo bem. Como é que está a tua vida? Está maravilhosa. Ah não, mas está tudo bem.
experimenta agradecer no deserto para você ver se você não sai o mais rápido possível dele. Agora começa a ir pela murmuração para você ver se você não volta sempre para o final da fila. Pipi, 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 volta. Pipi, volta. Não está escrito aqui, tá? No sentido de dizer. Sabe qual é o problema de Jonas? É que ele está numa tempestade que não foi colocada por Deus. Porque quando você está numa tempestade que Deus te colocou, Ele vai te sustentar, Ele vai te prover, Ele vai te tirar da tempestade. Agora quando você entra em tempestades porque você desobedeceu, o problema é que quando você fala, a tempestade não te ouve. Agora quando você está numa tempestade que foi Deus que te colocou, basta tão somente o som da tua voz para que a tempestade seja repreendida. Eu vou terminar essa ministração hoje. Você está comigo ainda? A palavra diz que Jonas e os marinheiros estão debaixo de uma tempestade. Quando você tiver a oportunidade de ler, leia o livro de Jonas, ele é maravilhoso. Poucos capítulos, você vai ler em apenas alguns minutos. A palavra diz que os marinheiros se dirigem a Jonas. Os marinheiros que estavam com Jonas no barco, diz a palavra que eles eram pagãos, que eles eram idólatras, que eles adoravam outro Deus. Eles descem até o porão, eles acordam Jonas, eles sacodem Jonas, eles dizem: Jonas, o que está acontecendo? Porque eles já sabiam que Jonas estava em desobediência. Então eles acordam Jonas, eles sacodem Jonas, para que Jonas possa se acordar, porque ele estava dormindo de forma muito profunda. Parênteses. Cuidado para não passar por tempestade só porque tem Jonas no teu barco. Cuidado para não estar enfrentando adversidade só porque tem alguns Jonas no teu barco. Mas cuidado também, faz uma autoavaliação, porque talvez você seja o Jonas no barco de alguém. Porque é muito fácil dizer que tem um Jonas no meu barco, e quando eu sou o Jonas no barco de um outro? Falei, desabafei, agora estou bem. Fala assim para a pessoa que está do teu lado. Fala assim para ela: se você é o Jonas, você vai sair do meu barco. Fala assim para essa pessoa: eu vou orar e Deus vai me revelar. Se você é Jonas, sai logo. Oh! Tem uma pentecostal comigo nessa noite. A Bíblia vai dizer que quando os marinheiros eles jogam Jonas na água, a tempestade cessa. O que isso significa, pastor? Que coisas erradas param de acontecer quando pessoas erradas saem de perto. Eu não sei se você conhece toda a história, mas enquanto a tempestade está vindo com força, com violência, eles começam a jogar os seus pertences no mar para de alguma forma conseguirem se manter no barco. Eles começam a jogar os seus pertences, aquilo que lhes foi dado. Ei, cuidado para você não estar perdendo coisas que Deus te deu só porque tem alguns Jonas no teu barco. A palavra diz, eu já estou quase terminando, que quando os marinheiros jogaram Jonas para fora do barco, a tempestade cessou. Você lembra que no início eu disse para você que os marinheiros eles eram idólatras, eles adoravam outros deuses? Olha que maravilhoso isso, igreja. Eles jogam Jonas para fora do barco e diz a palavra que a tempestade cessa. E eles, aqueles marinheiros que eram idólatras, adoravam os outros deuses, eles começaram a louvar o Deus de Jonas. Pastor, o que isso significa? Que até mesmo quando você está fugindo, de alguma forma, você em Deus está cumprindo com o teu chamado. Eu não entendi, pastor. É porque você está marcado, você está estragado para o mundo. Então, mesmo fugindo, Deus continua operando através de você. Você foi marcado. Você está estragado para o mundo. Não adianta ir para a balada dançar, que não vai ser legal. Eu vou falar. Não adianta entrar nesses relacionamentos que você não vai se sentir bem, porque você está estragado. Você está estragado para tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Você ainda não entendeu.
Não se trata de ter um chamado, se trata do chamado nos ter. É o chamado que te tem, é a palavra que te tem. Eu preciso terminar. Fala assim para a pessoa que está do teu lado: o chamado de Deus tem você. O chamado de Deus tem você. Aleluia. Aleluia. Essa tempestade que você está passando, deixa eu dizer algo, ela não é para te matar. Tempestades que Deus muitas vezes permite que venham sobre nós para fazer com que venhamos a nos aproximar dele. Porque a tempestade sobre Jonas não era para matar Jonas, foi a maneira que Deus encontrou de dizer: vem para perto, para de fugir, para de se esconder, para de não querer estar debaixo da minha presença. Essa tempestade não é para te matar, é para chamar a tua atenção. Vem para perto, vem para perto, não foge. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, coloca na tela para mim, por favor, na versão NVI. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Essa é uma das partes que eu mais amo nessa palavra. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão, o que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existe. Se coloca de pé. Jonas, ele é jogado na água e um grande peixe o engole. Pastor, você acredita mesmo nessa história? Na Bíblia eu acredito até na capa. Irmão, se a Bíblia tivesse dito que Jonas que engoliu o grande peixe, eu também iria acreditar. A Bíblia diz que Jonas, dentro do grande peixe, depois de engolido, ele faz uma oração. Acredita! Uma oração não muda muito. Uma oração não muda muito. Uma oração muda tudo. Ele ora, o grande peixe o cospe em terra firme, e diz a palavra que ele vai para Nínive agora cumprir com o seu chamado, cumprir com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. A Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade, e para ele poder entregar a mensagem que Deus tinha colocado no seu coração naquela grande cidade, ele precisava de 3 dias para percorrer toda aquela cidade e entregar aquela palavra. Mas olha para mim, a Bíblia diz que 3 dias ele faz em 1 dia. Ele precisava de 3, olha para mim, mas ele faz em 1 dia. Eu acho que você não está entendendo. Certa vez, os escribas e fariseus chegaram diante de Jesus e disseram assim para Jesus: ei, nos apresenta um sinal, nos mostra um sinal. E a resposta de Jesus foi: eu não lhes apresentarei um outro sinal que não seja o sinal de Jonas. Pastor, eu não entendi, eu te explico. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre
no ventre de um grande peixe. 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Saiu de dentro daquele grande peixe e uma cidade foi salva. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no túmulo e saiu do túmulo e a humanidade foi salva. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós. E nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.